Quantos Fla-Flu a gente já fez de mano a mano, será? Nossa Uns 815. Só perde depois do Manchester City. Mas é porque o quê? O negócio acontece toda hora, A gente podia fazer Pode ser que aconteça na Liberta, inclusive. Eu sou a favor de a gente fazer um combinado Fla-Flu contra o City. Nada. Aí a gente mata todos os que a gente já fez. Vai ter Fla-Flu pelo Campeonato Brasileiro no final de semana e por isso a gente vai fazer aqui... o Fluminense estava numa má fase, aí fez o que fez aí no último jogo. Então, vamos de Flamengo contra Fluminense para ver neste momento, para este jogo do final de semana pelo Brasileirão, quem tá melhor individualmente. Roda a vinheta. Vamos começar então, o Vitor Sérgio, com os goleiros, Fábio ou Matheus Cunha? Então, embora o Matheus Cunha esteja muito bem na posição, muito bem mesmo, inclusive fazendo algumas defesas. Inclusive o Rossi veio passear? Difícil. Hoje não tem motivo pro Rossi ser escalado. Não, ter vindo não sei, mas ser escalado hoje não tem nenhuma. Se o cara chegar e botar assim, vou botar o Rossi, ele vai estar brigando com o campo. Apesar disso, Fábio vive uma fase espetacular. Fábio? Fábio, que eu acho, nem sei quando é que teve fase ruim na carreira. E no Fluminense tá muito bem e evoluiu, inclusive, no jogo com os pés, né? Acho que ter tido fases muito boas e boas. Mas ruim nunca teve. E aí ele eu acho, assim, conceitualmente, bem mais goleiro que o Matheus. Então não tem como, ele teria que estar muito mal pra perder. Então, fomos de Fábio. Samuel Xavier... Bom duelo. Bom duelo. Samuel Xavier e Wesley. Eu talvez seja um dos únicos apreciadores de Wesley aqui. Douglas também né? Nosso comentarista, nosso colega. Boa, Douglas. Eu gosto do X1 Maestro, do Wesley. Eu acho que ele bem lapidado vai dar um ótimo lateral. Mas por enquanto, Samuel Xavier. Ainda muita coisa. Muita coisa ainda? O Samuel Xavier tá pronto, né? Erra pouco. O Wesley, eu acho que a qualidade dele talvez seja o seu grande pecado, né? Porque o fardo, né, do talento individual. Meu o X1. Deus do céu. Que filosofia. Que filosofia foi essa? Vou abrir um Instagram só de frases merda. E aí, Messi, você vai também de Samuel Xavier? Eu ainda não estou na categoria apreciador, mas acho que a fase dramática do Wesley já passou. Mas acho que ainda, se eu tivesse uma vaga só, se o Samuel Xavier estivesse no Flamengo hoje, ele seria titular no lugar do Wesley. Então vou botar Nino ou Davi Luiz? Nino, né? Acho que uma fase muito boa em nível de seleção brasileira. O Davi Luiz, depois de ter tomado um chazinho de banco, e depois de tudo, quando tem entrado e jogado bem. Ele entrou no meio do jogo contra o Areva, não lembro contra quem foi, contra o Fortaleza. Ele entrou no meio e jogou bem, depois foi bem. Jogo agora também, depois foi bem contra o Palmeiras também, mas o Nino vive uma fase em nível de seleção brasileira. É Nino. Tu vai de Davi? Não, eu acho difícil. Eu gosto muito do Nino, né? Eu fico bem na dúvida, sério mesmo. Pô, eu tô bem conversa, assim, acho que é nível mas de seleção. O Davi Luiz voltou a jogar bem, eu acho ele bem mais agudo. Voltou a 2 jogos. Nível mais tempo. Segundo o Bruninho Simões, é craque, né? Esse voto é revoltante, mas... Pois só pra não ser 3-0, eu vou votar no Davi Luiz, que eu já não tenho que tu vai no Nino, né? Já pra mim é Nino. Absurdo. Esse é o tipo de voto que não pode... Adoro o Nino, diga-se passagem, o cara é muito gente boa. E inteligente, né? Muito. Felipe Melo ou Léo Pereira? Felipe Melo ou Léo Pereira? Eu acho que o Felipe Melo tá muito bem. O Léo Pereira tem as questões físicas nessa temporada, mas aí eu vou no original da posição e o cara, quando tá no campo, tá bem. Então, Léo Pereira. Mas fica o registro de o quão bem está fazendo ao Felipe Melo e ao time tê-lo naquela função, porque melhora muito a saída de bola. O passe vertical do Felipe Melo é bem bom, ele dá umas achadas no meio. Ele deu uma reclamada no último jogo do gramado do Maracanã, né? Aliás, vamos combinar aqui assim. Que é muito ruim pra um cara bom de passe igual a ele. Não, e assim, eu acho muito ruim pro futebol brasileiro. É isso. Que o estádio mais pica que a gente tem, todo jogo, tem os caras falando mal do gramado. O que eu acho pior é, você reclama do gramado ruim, beleza, e justo. Aí vai lá e o gramado, que é perfeito, que é o sintético, a galera reclama também. Porra, meu irmão. É que eu acho que... Eu acho que as reclamações, no geral, do gramado sintético... São de perfis diferentes. Eu conversei com o Douglas esse dia, até perguntei pra ele, esse papo de dizer que é outro esporte também exagero. Ele adorava jogar, não. Exagero, Depende do sintético, né, gente? Não é esse aí que vocês jogam pelado, não pelo é amor de Deus. Que volta pra casa cheio de bolinha, passou uma semana com uma bola preta espalhada dentro de casa. E toma esporro da mulher, né? Porra. Felipe Melo ou Léo Pereira?
Acho que Léo Pereira ou Fabrício Bruno, acho que qualquer um dos dois que tivesse ali Se fosse estaria... o Fabrício, acho que era mais fácil. Sim. Ganharia meu voto em relação ao Felipe Melo, que acho que tá bem ali dentro do que ele tem feito. Agora é um duelo de senhores. Marcelo ou Felipe Luiz? É verdade, o Ayrton Lucas tá suspenso, né? É um duelo de senhores. O Diniz meteu que o Marcelo teve a semana de menino, né? Semana passada. Então, acho que eu vou votar no Marcelo porque tá com mais ritmo. É mais jogador, né? Talento, qualidade técnica, assim, dos dois, mas acho que os dois são dois excelentes laterais, não à toa dividiram a seleção brasileira ou monopolizaram a seleção brasileira por um bom par de anos aí. Bem diferentes os dois. Mas eu vou votar eminentemente nessa porque o Marcelo tá com mais ritmo que o Felipe Luiz. Conseguiu, inclusive, fazer jogos inteiros. Jogo inteiro, né? Coisa que ele não tinha conseguido fazer. Aliás, a questão física é um senão para os dois neste momento, natural, né? Mas natural. Mas o Marcelo chegou a ser protagonista de jogos. Eu acho que, assim, não temos discussão. Eu acho que não tem discussão. Tá bom. André ou Pulgar? André ou Pulgar? O Pulgar tá muito bem, mas o André é bizarro, né? A dominância dele, o impacto dentro do time há mais tempo, então, André. Capacidade de jogar num espaço curto do André, eu acho bizarro. E num lugar do campo que é meio tenso, assim. Pegando na bola toda hora. Eu acho Bela bizarro. disputa, diga-se passagem. E aí, velho? É isso, o Pulgar hoje é um jogador imprescindível pro Flamengo, mas o André, inclusive, começará o ciclo do Diniz na seleção brasileira como titular, não tem nenhuma dúvida disso. E é muito legal ver as entrevistas dos caras no Fluminense. O André, um deles, né? Falando da chegada do Diniz à seleção e tal, todo mundo muito feliz, assim. No geral, quem trabalha com o Diniz ama o Diniz, né? O André é um desses caras que ficou muito claro na entrevista. Alguns selecionáveis aí o Fluminense tem, né? Nino, André, eventualmente o próprio Ganso, não sei como o que vai acontecer, mas não duvido também. Acho que vamos jogar também, que o Ganso ficou um tempo machucado, sim, voltando total. de lesão. Vai voltar a discussão Fábio, não? Errado. Aí acho que não, né, no caso. Até porque se ele quer caras que joguem com os pés, acho que o Ederson vai estar aí para servir muito bem isso. Acho que o Ederson é o grande ganhador. Também acho. Do período Diniz na seleção aí. Que eu não sei se vai ser apenas um período. Agora não, um período vai ser. Tem que saber se é um período de 1 ou de 3 anos. Se eu pudesse betar nessa história, eu diria que ele vai ser o treinador da seleção de fato. Eu tenho alguma coisa que tá esquisita. Você conversa com o Ancelotti aí, meu. Se mostrar pelo menos um guardanapo dele assinando. Esse é o famoso assim. Eu tô namorando, a pessoa ela ainda não sabe que tá namorando comigo, mas eu tô namorando com a pessoa. Aí quando ela descobre, termina. Eu não sei se é assim, não. Tenho mesmo. Martinelli ou Vitor Hugo? Martinelli ou Vitor Hugo? Vou votar no Vitor Hugo. Acho que os dois têm um perfil um pouco parecido, né? De jogadores que foram ganhando seu espaço ali no time. Acho que o Vitor Hugo tá com mais sequência e sendo mais importante para o funcionamento do time ali. Acho que o Martinelli, na condição normal, não seria titular. E acho que hoje o Vitor Hugo pode, na configuração atual, ainda que o Alan ainda não estreou, acho que ele pode hoje seria o titular do time. Então vou botar no Vitor Hugo. E aí, Formiguitano? Tô 100% com o Vitor, com o agravante de que o Martinelli surge bem mais cedo que o Vitor Hugo, né? Ou seja, um cara mais rodado no profissional. E o Vitor Hugo muito rápido, o Vitor Hugo parece que já joga há muito tempo. Mas eu acho que o Martinelli tem essa oscilação também porque ele tá há mais tempo, né? O Vitor Hugo a gente não sabe se vai oscilar. Por enquanto não oscilou, o Vitor Hugo é só crescente. Ele não teve oscilação, ele só melhora. É isso. Lima ou Gerson? Aí não vai ter como, né? Ainda mais na mão do São Paulo que o Gerson vira o De Bruyne, né? O moleque falou lá. Empolgou, eu acho, né? Mas tudo bem, é Gerson, né? É Gerson. Mas que o Gerson tinha sido antes perguntado. Você tá achando que é o De Bruyne? Sim. Aí depois o segundo capítulo o Gerson tá jogando segundo. O amigo esse. Segundo o cara que avaliou, né? Muito bom. Aí aquele negócio, RT não é endosso, né? Eu estar falando isso não é que eu estou endossando, mas segundo ele agora já tá mas eu tenho questionamento aí. O que? Se RT é endosso? Pô. Eu acho que depende. A não ser que tu comente em cima ridicularizando, senão tu tá endossando. Não, eu acho que endossos tu... pode ser. Não, deu RT, esquece. Pode ser. Não falou nada, tá botando pra frente. Eu acho que tá divulgando ali o bagulho, entendeu? Às vezes é notícia. Ganso ou Everton Ribeiro? Então, o Ganso, se fosse o Ganso do começo... É um Ganso que tá voltando essa semana e falou isso, né? Tô treinando
pra jogar o Fla-Flu. Não Se tenho fosse certeza. os dois no primeiro semestre, era poupa-tempo pro Ganso, porque o Ganso estava ótimo e o Everton Ribeiro não estava bem. Agora, com o Ganso voltando, um Ganso que caiu de produção nos últimos jogos e o Everton Ribeiro subindo de produção, eu vou votar no Everton Ribeiro. Formiga, é meio por aí? Putz, eu acho mais ou menos por aí. Eu acho que o momento realmente é do Everton Ribeiro. Se pegou a temporada de 2023, eu acho que é do Ganso. E aí vou fazer um balanço geral, vou de Ganso. Pô, eu acho o Everton Ribeiro mais jogador, mas eu acho que o ano do Ganso é excepcional. Eu acho... Até, sei lá, um mês atrás. Mas eu é duríssimo. acho o Ganso mais genial que O Everton Ribeiro briga pra ser... Acho que até foi feito isso aí. Tirando o Neymar, ele é o jogador brasileiro atuando no Brasil mais impressionante. Mauro Da Beto última sempre fala década, isso. É na última década. Eu acho o Ganso mais genial. Acho que ele acha passes, acho que ele enxerga o jogo mais diferente do que o Everton Ribeiro. Mas o Everton Ribeiro é muito participativo. E aí, como o Ganso, aí eu tô com conversa. Acho que ele teve uma quedinha antes da lesão. E o Everton Ribeiro acho que cresceu, eu vou de... Tinha vontade de jogar uma pelada com Everton o Ganso Ribeiro. assim, só pra Mas ver como é a... O ideal As achadas? dos dois, eu Não, deve prefiro ser o Ganso. bizarro. Esses dias a galera fez Ele a pelada aqui. Gaúcho. Sempre tem que trazer. O pessoal teve a pelada da TNT aqui, que é organizada por Douglas, né? Então, Que não me obviamente, chamaram, eu queria ir comer churrasco. Mas na segunda-feira que vem você vai. E Aí, no churrasco. Aí tu faz o churrasco, inclusive. Eu não, você. Mano, não sou gaúcho, pô. Eu sou gaúcho, Aí- mas eu não vou churrasco pra ti, ué. Aí não faz pra tu. Aí isso a gente pega a sobra. E o Douglas, cara, a galera disse que eu não fui nessa aí, que eu tinha compromissos matrimoniais, mas eu vou na próxima. Disse que era bizarro, assim, ele só. E Souza foi também pra pelada e voou. Souza? Souza. Toquinho? Ave Maria, o Souza Souza. era brincadeira. Chamar o nosso time vai ficar bom da Copa Imprensa aí, se os dois jogarem. O Souza não trabalha aqui na empresa, não sei Não, mas se a sabe. gente tem convidado, viu? Arias e Arrascaeta. Pô, boa disputa, mas não tem como. É Arrasca. Pro funcionamento Inclusive, a gente deu uma do confusão um Fluminense, o tempo Arias atrás. é, porra, importante. E mas pro funcionamento da Arrasca- vida, o Arrascaeta também, porra. A gente votou nesse O funcionamento na do final do futebol, estadual. A gente arrasa. votou isso no final do estadual e a torcida do Fluminense Ficou- escrotizou a Exato. gente porque a gente não Escrotizou. votou no Arias, né? Vai escrotizar de novo. Não, acho que Votar no Arrascaeta. Não, acho que agora não mais, né? Agora acho que não. Até porque eu acho que antes o Arrascaeta não tava jogando, tá jogando agora, né? Obra de Na Vitor hora. Pereira. Um abraço pro Vitor Pereira, que deve estar vendo o programa lá em Portugal. Grande português. Passa em esse Portugal, técnico, né? Passa, não tem imagem, passa. Então tá vendo lá em Sempre, Portugal. ele deixou muitos amigos por aqui. Cano e Gabigol. Cano e Gabigol. Caramba. Assim, o ano do German Cano é melhor que eu acho que o ano do Gabigol. Mas se eu tivesse... Enfim, o Gabigol, o São Paulo gosta muito dele, mas acho que contra o Pedro ele ganhou a... Rapaz, eu vou votar em German Cano. Se eu tivesse uma vaga só, eu botaria seria o German Doeu, Cano esse titular. voto aí quase não sai. Bota né? aí, é mesmo? Botaria. Quase não sai. Ainda mais com o Gabigol voltando de lesão. O voto do Vitor mudou na amígdala aqui, ó. Não, achei. não. Quando tava bem Não, aqui, Vou trocou. votar- Não, é porque eu parei por causa do lá ele, né? Eu falei para não falar nada. Ah, Sério? Aí, Pra por não isso que falar falou nada. o primeiro nome, inclusive. Exatamente. Peraí, Por né? isso, para evitar o lá ele. Porque, É né? só meter um cano e acabou. É. Lá ele. E aí? Cara, assim, eu acho que o ano não tem nem discussão. E aí o Gabriel tava fora um tempo, então eu acho que o ano do Cano é melhor e ele chega melhor nesse momento. Não tô discutindo questão de jogador, que eu acho que o Gabriel participa muito, sai fora da área, tem um passe melhor. Mas, pô, o Cano é bizarro. Ele vai pra segunda temporada de números inacreditáveis, cara. Fosse Então, coerente. assim, nesse momento, o Cano foi aí. E é baseado a mesma coisa de Ganso Fosse e coerente. Everton Ribeiro. Coerente, que é coerente. Porra, tá pensando o quê? Diniz ou São Paulo? O Diniz acho que já teve o pico, agora Dois amor pelo desceu. balão. Dois amor pelo balão, dois caras que eu adoro. Uma comissão técnica Sampaoli e Diniz ia ser um fantástico. Haja. Cartão Nível vermelho. de tensão, Não, e haja remedinho contra a ansiedade, Ave né? Maria. né? Haja aquele remedinho. Era um andando do lado pro outro, o outro Nossa. chamando de perninha, ia ser uma loucura. Mas eu esquece esse negócio da o Diniz, ano eu muito vou desculpa. votar no Diniz. Diniz. Vou votar no E Diniz. você? Eu acho que assim, o São Paulo começa a achar um caminho ali, mas acho que ainda acidentado dentro do que é o São Paulo.
por um momento do ano ali, um balanço do ano, embora o Fluminense tenha tido uma variação ali, eu vou votar ainda no Diniz, mas a gente tem que lembrar, num duelo entre eles, o Sampaoli foi consideravelmente melhor, né, na Copa do Brasil, né? Mas eu ainda acho que pelo que fez no ano, e afinal o cara acabou de ser alçado à seleção brasileira, até por isso eu vou votar em Fernando Diniz. Então é Diniz. E aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6-5 para o Fluminense. Mas Aí. ficou equilibrada a coisa. Ficou equilibrado. Ou 7-5 se colocarmos o Diniz nessa. Mais 6-5 o time, tá? Então vamos lá. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Léo Pereira, Marcelo, André, Vitor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Cano. Pontinho. Treinados por Fernando Diniz. Belo time. Agora, vejamos o que vai dar nesse favor. Acho que é um dos jogos de mais difícil prognóstico. Esse time aí contra o City, não. Eu acho que vai acontecer em algum momento isso. Deixa ficar sem pauta. Deixa aquele picareta ali. Deixa aquele picareta ficar sem pauta Vai ter um ali. negócio de Libertadores, que podem se enfrentar Flamengo e Fluminense. E a Champions já vai estar ali. Pode ser nas temporada quartas, europeia né? Pode já ser vai nas tá. quartas, é verdade. Então- De repente o City faz o sextete, né? Ganha os 6 aí. Everton Ribeiro e Bernardo Silva, belo duelo. Gerson ou De Bruyne? Depois dessa, tchau, beijo.